Oruan entrou no estúdio do Jornal Nacional, com a sensação de estar prestes a enfrentar mais uma entrevista rotineira. Mas mal sabia ele que aquele encontro se tornaria uma batalha ideológica diante de milhões de brasileiros. A expectativa era alta e as câmeras estavam prontas para captar cada detalhe. O jornalista Datena, conhecido por sua postura incisiva e tom implacável, estava determinado a desestabilizar o cantor. Ele já havia se preparado para atacar a fé de Oruan, um dos ícones do trap, que nunca fez questão de esconder suas crenças em Deus. No centro do estúdio, a bancada do telejornal era imponente e o fundo azul sóbrio dava o tom de seriedade àquela gravação. Datena se posicionou atrás da mesa, com uma expressão séria, enquanto Oruan, de terno elegante, entrou com a serenidade de quem já sabia o que enfrentaria. Seus olhos transmitiam uma confiança tranquila, típica de alguém que tem uma convicção sólida e não se deixa abalar por qualquer adversidade. A intenção de Datena era clara: ridicularizar Oruan diante da audiência nacional, minar sua credibilidade e desacreditá-lo por expressar sua fé abertamente. Afinal, a mídia tradicional já o considerava ultrapassado e conservador. Muitos jornalistas estavam esperando que ele caísse na armadilha que seria preparada, onde sua fé seria retratada como um empecilho para o progresso. Mas Oruan, com sua postura calma e olhos serenos, estava mais do que preparado para o embate. A entrevista começou com Datena, já com a retórica afiada, lançando a primeira pergunta. Ele tentou atacar a fé do cantor, questionando se a devoção exagerada a Deus não seria um atraso para a sociedade moderna. Oruan, você sempre se declarou um homem de fé, mas muitos veem isso como sinal de atraso. Não acha que, em pleno século XXI, sua devoção a Deus pode afastá-lo da realidade e do progresso? Perguntou com um tom professoral, aguardando que o cantor se sentisse intimidado. Mas Oruan, com um sorriso discreto, não se deixou abalar e respondeu com tranquilidade. Interessante você falar sobre atraso, Datena, começou Oruan, porque tudo que conquistei na minha vida, todas as músicas que marcaram gerações, foram fruto da minha fé em Deus. Nunca precisei esconder o que acredito para conectar com as pessoas, transmitir mensagens de amor, esperança e fé. E lhe pergunto, desde quando acreditar em Deus se tornou um problema para o progresso? O tom firme de Oruan desarmou o jornalista, que ficou visivelmente incomodado com a resposta, mas não desistiu. Datena, com um semblante tenso, tentou redirecionar a conversa, agora questionando se a insistência de Oruan em falar sobre Deus não poderia ser vista como intolerância religiosa, já que a sociedade brasileira se tornava cada vez mais plural. A pergunta foi direta, como um golpe certeiro. Você não acha que, ao insistir tanto em falar sobre Deus, acaba excluindo aqueles que pensam diferente? Isso não poderia ser interpretado como intolerância religiosa? Insistiu. Mas Oruan, mantendo-se calmo e com um olhar penetrante, não hesitou em responder. Curioso você falar sobre intolerância, Datena. A Globo passou décadas ridicularizando cristãos em suas novelas, debochando da fé do povo e promovendo valores que vão contra o que a maioria dos brasileiros acredita. Mas quando alguém como eu, que sempre foi respeitoso com todos, fala sobre Deus e diz o que acredita, de repente sou taxado de ultrapassado. Isso não parece contraditório? Respondeu Oruan com um tom sereno que surpreendeu até os bastidores da emissora. O silêncio no estúdio se fez presente por alguns segundos, e Datena percebeu que sua estratégia estava começando a falhar. A tensão aumentava à medida que Datena tentava recuperar o controle da entrevista. Mas, Oruan, estamos falando de liberdade de expressão. Você não acha que, ao se posicionar abertamente sobre sua fé, está influenciando seus fãs a seguir um caminho que nem sempre é inclusivo? Perguntou, agora mais nervoso. O cantor, com um sorriso tranquilo, respondeu sem hesitação. A fé não obriga ninguém a acreditar em algo.
Ela é uma escolha pessoal. Eu compartilho o que acredito, mas nunca imponho nada a ninguém. Meus fãs sabem disso, e nossa relação sempre foi baseada no respeito. O público em casa estava claramente impressionado com a postura de Oruan, que estava desmontando, com elegância, cada ataque de Datena. A conversa seguiu para um outro ponto, e Datena tentou mais uma vez diminuir a relevância da fé de Oruan, perguntando se o cantor não achava que, ao falar tanto sobre Deus, ele estava reforçando uma visão ultrapassada da sociedade. O Brasil não deveria caminhar para um pensamento mais progressista, sem essa dependência da religião? Questionou, na tentativa de forçar uma resposta que colocasse Oruan em uma posição desconfortável. Sem perder a calma, Oruan, com sua postura serena, respondeu: "Eu já vi o mundo mudar muitas vezes ao longo da minha vida, Datena. Modas vêm e vão, discursos se transformam, mas uma coisa nunca muda: a necessidade do ser humano de acreditar em algo maior. As pessoas podem falar sobre progresso, mas olhe ao redor. Quantas estão vazias, perdidas, sem propósito? A fé não atrasa ninguém. Pelo contrário, ela dá sentido à vida. E quanto à Globo, você pode exaltar ideologias à vontade, mas quando alguém fala de Deus, logo é visto como um problema." Os produtores nos bastidores trocavam olhares preocupados. A estratégia de Datena estava sendo desmontada ao vivo, e ele já começava a perceber que perdera o controle da situação. Tentou um último golpe, agora acusando Oruan de incentivar a intolerância ao promover a religião de forma tão explícita. Afinal, o Brasil é um país laico. Você não acha que, ao falar tanto de Deus, acaba incentivando a intolerância contra outras crenças? Perguntou, esperando que o cantor se sentisse acuado. Oruan, com sua resposta incisiva, mais uma vez desarmou Datena. Laico, Datena, não significa sem Deus. Significa que todos podem acreditar no que quiserem. Eu nunca critiquei ninguém por suas crenças, mas percebo que há uma campanha para ridicularizar quem tem fé em Cristo. O respeito deve valer para todos, não apenas para quem vocês escolhem proteger. Quando foi que se tornou aceitável zombar de quem crê em Deus, mas inaceitável questionar qualquer outra coisa? Disse Oruan com uma postura inabalável. O silêncio tomou conta do estúdio, e Datena, que sempre teve respostas afiadas, agora estava visivelmente sem palavras. O público que assistia pela televisão percebia claramente que Oruan havia virado o jogo. Nas redes sociais, os vídeos da entrevista começaram a viralizar, e a hashtag Yamun Oruan Desmáscara Datena se espalhou rapidamente, tornando-se um dos tópicos mais comentados do Brasil. O cantor havia dado uma lição de respeito e convicção, e Datena não sabia como reagir. Ao perceber que a entrevista estava se desenrolando completamente fora de seu controle, Datena tentou encerrar a entrevista com um tom mais neutro. "Muito bem, Oruan. Agradecemos sua participação", disse, visivelmente desconfortável. Mas Oruan, com um sorriso sereno, não se conformou com aquele encerramento abrupto, e antes de sair, olhou diretamente para as câmeras e fez uma declaração que ecoaria por todo o país. "A fé não se cala, e o Brasil acredita em Deus", afirmou com convicção, encerrando a entrevista com uma frase poderosa. Nos bastidores, os produtores estavam atônitos. Nunca haviam visto Datena tão acuado, e muitos estavam surpresos com a postura de Oruan, que tinha mostrado mais uma vez sua integridade e coragem. Lá fora, as redes sociais explodiam. Vídeos da entrevista circulavam, e os elogios a Oruan eram imensos. O cantor, com sua fé inabalável, havia derrotado a tentativa de ridicularização da mídia, e o Brasil estava ao seu lado. No dia seguinte, a repercussão da entrevista continuava. A hashtag #Oruan Desmáscara Datena estava entre os assuntos mais comentados, e muitos começaram a questionar o papel da mídia na manipulação de narrativas. Canais independentes começaram a analisar a entrevista,
desmontando a estratégia de Datena e mostrando como ele havia sido desmascarado ao vivo. A Globo tentava minimizar o estrago, mas a verdade já estava nas redes sociais e não havia como apagá-la. Nos dias seguintes, a pressão sobre a Globo aumentava. Movimentos conservadores organizavam manifestações em apoio a Oruan e à liberdade religiosa. O cantor, por sua vez, continuava sua turnê, que agora se tornava um verdadeiro fenômeno. Seus shows estavam lotados, e a cada apresentação, Oruan reafirmava sua fé e sua postura diante da adversidade. Em um de seus shows, diante de uma plateia emocionada, ele fez um discurso tocante. Alguns tentaram dizer que falar sobre Deus era algo ultrapassado, mas olhando para todos vocês aqui, cantando comigo, vejo que a fé nunca saiu de moda, disse, sendo ovacionado. As redes sociais continuavam a exaltar a postura de Oruan, e ele se tornou um símbolo de resistência contra a hipocrisia da grande mídia. A Globo, por sua vez, tentava mudar de assunto, mas o povo estava mais atento do que nunca. As igrejas começaram a exibir trechos da entrevista em telões, e pastores, padres e líderes religiosos começaram a usar a situação em seus sermões, destacando como a fé estava sendo atacada, mas permanecia firme. Enquanto isso, na redação da Globo, o clima era de frustração. Datena, que havia tentado atacar Oruan, sabia que a emissora havia cometido um erro estratégico ao subestimar o cantor e sua fé. Mas já era tarde demais. A entrevista havia sido um divisor de águas, e a grande mídia agora se via diante de um movimento espontâneo de reafirmação religiosa. Oruan, por sua vez, se manteve tranquilo, consciente de que a verdade sempre prevaleceria. A repercussão foi tão grande que, em uma entrevista para um canal independente, Oruan foi questionado sobre o impacto da entrevista. "Você imaginava que isso teria tanto efeito?" perguntaram. O cantor, com a simplicidade que sempre o caracterizou, respondeu: "Eu só falei o que estava no meu coração. Se isso tocou tantas pessoas, talvez seja porque precisamos voltar a falar mais sobre Deus."